Outro mito: para emagrecer, o meu foco deve ser em treinos que gastam mais energia. Aqui quero ensinar para vocês o conceito que eu chamo de balanço energético avançado, tá? Então, quando a gente fala de emagrecimento, já citei para vocês ao longo dessa aula, a gente sempre fala de balanço energético, onde a gente tem que gastar mais calorias do que consome. Quando a gente fala de calorias consumidas e gastas, a gente pode dividir elas em várias classes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de calorias gastas, a gente tem o nosso metabolismo basal, que é a nossa energia para estar vivo. A gente tem a atividade física do dia a dia, que é, por exemplo, você levantar, você limpar a casa, você ir a pé até o trabalho, você subir uma escada para chegar no seu apartamento, você fazer atividades do seu dia a dia que gastam energia, tá? Nós temos também o efeito térmico dos alimentos, que é quando você é a caloria que você gasta para digerir os alimentos, tá? E nós temos do lado das calorias ingeridas, proteínas, gorduras e carboidratos, são as três principais macronutrientes, tá? E a grande chave que nós temos aqui é que para você, quando você desequilibra demais no consumo, né, e gasta menos do que você consome, você tem o aumento do peso. Quando você reverte esse quadro, tá, quando você gasta mais energia do que você consome, você tem o emagrecimento, tá? Então, basicamente, o que esse gráfico aqui está mostrando para a gente é que para o emagrecimento acontecer, a gente precisa gastar mais calorias do que a gente ingere, tá? Só que quando a gente inclui um exercício, várias coisas interessantes começam a acontecer aqui. Primeiramente, já para facilitar o processo de emagrecimento, o exercício já começa a contribuir para esse lado, né? E assim, você já começa a gastar mais energia só pelo fato de você incluir o exercício físico, tá? Só que o que acontece se você fizer só isso, a única coisa que eu fiz foi incluir o exercício físico. A maioria dos casos, os alunos vão começar a consumir mais alimentos. Se não tiver controle alimentar nenhum, ele vai começar a consumir mais alimentos, tá? Então, como que você faz para evitar isso? Primeira coisa é fazendo um controle alimentar, sem dúvida. Mas, se você mudar um pouco a sua estratégia em relação ao gasto energético, né, do exercício físico, você consegue ainda melhorar ainda mais esse quadro. Que é como? É você colocando o exercício físico, mas do resistido, por exemplo, e aumentando o metabolismo de repouso, tá? Essa é uma das grandes formas que você tem de conseguir emagrecer o aluno, mesmo com eles compensando na alimentação. Por exemplo, você está melhorando a máquina dele, você está fazendo ele gastar mais energia normalmente, tá? É lógico que se ele ficar descontrolado na alimentação, vai dificultar, mas essa é uma forma que você tem ali de facilitar o processo, quando você aumenta o seu metabolismo basal, tá? E aqui até um caso interessante, né? Porque assim, muita gente fala, mas é só gasto calórico então. E aqui eu mostro a importância até na alimentação em si, a modificação alimentar, como faz diferença. Aqui a gente tem dois grupos, um que consumiu 400 quilocalorias a mais em média e mesmo assim foi o que mais emagreceu, tá? E quando a gente vê a distribuição dos macronutrientes ali, a gente percebe que proteínas eram muito mais abundantes para essas pessoas. E por que isso influencia diretamente no emagrecimento? Porque a proteína, ela tem um efeito, se você aumentar o consumo de proteínas e reduzir o consumo das outras substâncias, você acaba aumentando o efeito térmico dos alimentos. Isso aqui é para vocês entenderem que está tudo interligado, tá? Não tem como você desassociar alimentação e exercício físico, não tem como você desassociar exercício e metabolismo, alimentação e metabolismo, está tudo interligado, tá? E tem também os fatores não energéticos, que você não pode influenciar diretamente, tá? E você tem como influenciar, mas não diretamente, que a gente chama aqui, por exemplo, quando a balança começa a pesar demais para um lado e a pessoa tem mais dificuldade de emagrecer. É quando, por exemplo, pode gastar energia à vontade, pode fazer exercício, pode fazer tudo, e a pessoa tem dificuldade de emagrecer. E tem o outro lado também, que é muito mais fácil emagrecer. Pessoas que não têm dificuldade nenhuma de emagrecer, a gente chama até de brincadeira magro de ruim, né? Porque a pessoa já é muito magra e não precisa emagrecer. Tá? E quais são esses fatores? A gente vê que está relacionado à parte hormonal dessa pessoa, o tipo de alimento que elas estão consumindo na alimentação, são alimentos mais inflamatórios, alergênicos ou não. Também, se a pessoa tem uma genética corporal favorável ou desfavorável para o emagrecimento, e se a pessoa tem prazer ou não nesse estilo de vida, né? Isso é outro fator que influencia muito. E isso vai fazer ponderar essa balança se vai ser mais fácil ou não você emagrecer ou vai ser ou ganhar peso, tá? Então, o que é a lição que a gente fica no final
emagrecimento aqui, de como que funciona o emagrecimento, balanço energético, que você tem que focar não só no gasto energético, mas toda a parte de intervenção de emagrecimento você tem que estar controlando para que você consiga fazer o mais efetivo. Então, por exemplo, a sua intervenção de exercício físico tem que pensar que vai gastar mais calorias? Tem, mas você tem que pensar no metabolismo, como que isso vai afetar, se vai gerar uma compensação alimentar, se vai regular os hormônios desse aluno, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, a hora que você leva em consideração tudo isso, tudo fica facilitado.